Olá, meus amigos. Autoritarismo, hospício ideológico, conforme está aí na capa. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, fosse até o final do vídeo, para poder entender a explicação que eu estou dando aqui sobre esse problema do autoritarismo. Conforme está aí na capa, vocês estão vendo aí, depois eu explico melhor. é, Esse prédio antigo, um sobradão estilo português colonial, era o antigo palácio do governo aqui do estado do Rio Grande do Sul no século XIX. Ali bem no canto em cima está o Júlio de Castilho, que era o ditador, e lá na direita ali de vocês está aquele livro, Os Crimes da Ditadura, que é um livro que está disponível aí no Google. Vocês podem ver até gratuitamente, que é muito interessante essa matéria. Então vamos lá, meus amigos. Peço a todos que, por favor, prestem atenção nisso aqui, é muito interessante. Isso aqui diz respeito até talvez à nossa vida hoje, né? Autoritarismo e hospício ideológico é sobre o autoritarismo. E você sabe que existem muitos tipos de autoritarismo, de ditadura no mundo. Existem as ditaduras religiosas, teocráticas, como aquela do Irã, lá da Arábia Saudita, aqueles lugares lá. A ditadura de esquerda, a ditadura de direita, comunista, maoísta, positivista cientificista, né, era aquela que eu vou falar agora, e narcoditaduras, etc, etc. Tem muitos tipos de ditadura, conforme o setor. E agora, aqui no Brasil, nós temos uma das misturas piores que existe, que é a antissemita, né? Uma ditadura com antissemitismo também. E aqui nós temos é, o poder da burocracia estatal, né? O controle social, censura, corrupção, combate à oposição, perseguição política, presos, exilados. O que vocês estão vendo aí que a bolha não vê, né? 99% das pessoas não estão percebendo isso. Então, a República Brasileira, ela nasceu sob o signo do positivismo. O que é isso? Era uma doutrina autoritária e cientificista desenvolvida pelo francês Auguste Comte, um filósofo. Em outros países ela não pegou, né? Esse modismo não pegou, foi passageiro. Mas aqui no Brasil, ela simplesmente foi conhecida, né? E faz parte da nossa história. Em outras partes, ela foi pouco mencionada, ninguém acreditava nisso. O positivismo brasileiro ele ganhou uma versão própria aqui a partir do Rio Grande do Sul através do Júlio de Castilhos. E até hoje é possível a gente traçar uma linha contínua desde a época do castilismo, passando por Borges de Medeiros, Getúlio Vargas, até chegar no regime militar de 64 e depois no PT, do Lula, da Dilma Rousseff e agora do Lula outra vez. Então, meus amigos, o Júlio de Castilhos, ele nasceu durante o Império, em 1860, e acompanhou de perto as convulsões geradas pela queda da monarquia, aquelas turbulências que deu no início da República, né? E, na verdade, ele foi um dos causadores disso tudo, porque o castilismo, ele se opõe à ideia de equilíbrio de forças da sociedade com a alternância do poder através da existência de oposição. Então, ele, fiel aos fundamentos do positivismo do Augusto Comte, os castilistas repudiavam o liberalismo e acreditavam em encontrar uma verdade científica sobre a forma de ideal para administrar uma sociedade. E na visão deles, não fazia sentido dar espaço para visões divergentes. Não tinha oposição, não existiam os contrários. E é preciso suprimir e dar poder à elite, eles diziam, composta pelos próprios ditadores. A elite era eles mesmos, né? Júlio de Castilhos chamava o Conte de o grande mestre, ou seja, ele era o verdadeiro criador, o pai das ideias antidemocráticas. Então, o Júlio de Castilhos ele estudou direito na Faculdade de São Francisco, Largo São Francisco, em São Paulo, e lá teve o contato pela primeira vez com as ideias positivistas republicanas que afloravam lá no século XIX. E era no momento que o império se tornava cada dia mais contestado pelas elites. O fundador do castilismo, então, acreditava que a vitória do regime republicano era incontestável, assim como as leis da ciência natural, cuja ação a vontade humana não pode desviar. Bom, a volta ao Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos envolveu-se no movimento republicano local aqui da província,
Apesar de sua tendência autoritária, conforme os relatos da época, ele fazia jus a um temperamento severo, ele defendia algumas propostas avançadas para a época, e sua principal característica do Júlio de Castilhos era o radicalismo. É. Poucos meses antes da queda da monarquia, ele chegou a assinar um manifesto de republicanos gaúchos, defendendo a possibilidade de uma ação armada, de uma luta armada para derrubar o regime monárquico, porque queriam evitar um eventual terceiro mandato, terceiro reinado, digo, porque Dom Pedro já estava velho, né, doente, e a monarquia estava em decadência. Então, distante dos acontecimentos lá da capital, do Rio de Janeiro, Castilho não participou diretamente do golpe que derrubou a monarquia em 15 de novembro de 89, mas aderiu de imediato e atuou para convencer as elites gaúchas a fazer o mesmo. Então, quando surgiu aquele governo provisório após o golpe, o Castilho foi nomeado secretário do governo estadual do Rio Grande do Sul. E em fevereiro de 1990, ele se autonomeou vice-governador. E depois, no ano seguinte, ele foi nomeado numa lista tríplice que era encarregado de escrever uma nova Constituição para o Estado. Lista tríplice eram 3 pessoas que iam fazer a Constituição. Só que o Júlio de Castilho fez a Constituição sozinho, né? Ele nunca deu é, os correligionários deles só apoiavam, mas não tinham voz ativa nenhuma. E os militares pareciam ter um apreço pelas ideias positivistas que facilitou a propagação dessa doutrina aqui entre os gaúchos. Então, essa Constituição Estadual de 1991, que é um documento que mais reflete as ideias do castilhismo, e já no preâmbulo, o ideal positivista já aparece ali, abre aspas. A Constituição é promulgada em nome da família, da pátria e da humanidade, fecha aspas. Isso é uma frase positivista. A partir dali, então, o Estado teria um presidente com amplos poderes e pelo texto elaborado pelo próprio Castilhos e aprovado pela Assembleia, né, o poder legislativo podia exercia todas as funções, bem dizer. Os parlamentares que se reuniam apenas de 20 de setembro a 20 de novembro, só 60 dias por ano, e se limitava só a aprovar o orçamento definido pelo Executivo, pronto. As leis seriam todas impostas pelo Executivo, juízes e promotores eram nomeados pelo presidente, pelo Executivo, e assim vai. Então dizia a Constituição que ao presidente do Estado compete a promulgação das leis. É. E isso vigorou durante 44 anos aqui no Rio Grande do Sul. E o presidente do Estado ele apresentava o projeto de lei, né? E o texto era enviado aos intendentes municipais, que era como se chamavam os prefeitos até 1930, né? E o equivalente aos prefeitos da época. E eles podiam apresentar alguma sugestão, que o Júlio nunca aceitava, mas enfim, podiam apresentar alguma proposta de modificação, mas ele decidia se aceitava ou não. E a lei entrava em vigor e o legislativo nada podia fazer, como parece que agora também é assim, né? Bom, no ano de 1891, o governo federal nomeou Júlio de Castilho para a presidência do Rio Grande do Sul. E a oposição, claro, não gostou. Os federalistas, que eram um partido, defendiam um regime mais próximo da democracia liberal. E o Júlio de Castilho foi pressionado até que teve que renunciar. Mas reassumiu logo depois ele voltou e redobrou a perseguição aos seus opositores, que eram os federalistas. Então, houve uma reação violenta e começou uma guerra civil que durou quase 2 anos, mataram mais de 10 mil pessoas, muita degola, e essa revolução ela se estendeu para Santa Catarina e foi até o Paraná. Né? E aí vocês já conhecem, vou deixar um filme aqui na descrição que conta bem a história. Enfim, em 1898, finalmente Júlio de Castilho deixou seu mandato, deixou o cargo, mas ele escolheu o vice, ele escolheu o seu sucessor, que era o Antônio Borges de Medeiros, um fiel aliado dele, que governou por 16 anos. Só teve um intervalo que foi presidido pelo Dr. Carlos Barbosa e depois ele voltou ao poder até 1928, tendo indicado seu sucessor, que seria o Getúlio Vargas. E não foi uma escolha ao acaso, porque o pai de Getúlio Vargas, o general Manuel Vargas, era amigo íntimo do Júlio de Castilho, que também era positivista fanático, frequentava a mesma igreja positivista do Brasil, aqui de Porto Alegre.
E a seita cultuava não a Deus, mas a humanidade, em vez de Deus. E hoje, ainda existe esse templo aqui em Porto Alegre, que fica ali na Venâncio Aires, esquina João Pessoa, né? E no Rio de Janeiro também tem templo positivista, que eram os mortos governando os vivos, uma coisa assim. Bom, em 1930, ainda como governador do Rio Grande do Sul, o Getúlio Vargas disputou a eleição presidencial e perdeu. Meses depois, ele chegou ao poder pela força, naquela conhecida chamada Revolução de 30. E foi a transposição do método castilhista para o governo federal. Então, não que a República Velha, comandada por Minas e São Paulo, fosse modelo de democracia, não. Mas o regime de Vargas transformou esse sistema numa ditadura, usando o autoritarismo, a centralização do poder, como método de governo. E em 1937, com aquelas intentonas comunistas, né, após as intentonas, ele aplicou um golpe chamado Estado Novo, caracterizado pelo menosprezo à oposição, um nacionalismo exacerbado que concentrava o poder nas mãos dos iluminados lá, que foram 15 anos ininterruptos de poder até 1945. Bom, a Constituição Getulista de 37, a chamada Constituição do Estado Novo, ela, ela estabelecia que o parlamento só se reunia 4 meses por ano e os outros 8 meses o governo podia fazer decretos-leis, modificar inclusive a Constituição, permitir que o presidente da República nomeasse interventores nos estados, nomeasse juízes, fizesse tudo. Ele era um verdadeiro ditador, mais do que um imperador. Bom, mesmo quando aprovava as leis, o Congresso deveria se limitar apenas a regulamentar, de modo geral, né? Dispondo apenas sobre a substância e os princípios do Executivo, que o Executivo é que decidiria como a lei seria aplicada. Em outras palavras, o Parlamento não servia para nada. Então não dá para caracterizar o castilismo, pessoal, como uma coisa de esquerda ou de direita, porque até na época não existia isso, né? Via-se como um regime não ideológico baseado na certeza científica, o cientificismo, o cientificismo que eles diziam. Bom, isso não deixou o próprio. Não tinha aspecto político. O castilismo deixou herdeiros dos dois lados, tanto de esquerda como de direita, porque os 6 presidentes considerados autoritários que governaram o país até 1985, 4 eram do Rio Grande do Sul. A começar pelo Getúlio Vargas, depois teve o Arthur da Costa e Silva, o Ernesto Geisel, o Emílio Médici. E os sinais do castilismo, eles estão bem presentes na Constituição de 1967, né? Depois emendada em 69. Sob o regime militar, teve aqueles atos institucionais, como o ato institucional número 5, que concedeu poderes ao presidente, poderes absolutos, cerceou o Congresso, né, anulou o Congresso. E o que aconteceu? Lula, que era amigo de Brizola, que era do PDT, que foi seu vice na candidatura à presidência em 1989, trazia esse germe do positivismo nas suas ideologias. E que era do mesmo partido João Goulart também, que era do antigo PTB, que depois foi proibido e virou PDT. Aí veio a Dilma Rousseff também do PDT, que era o mesmo partido do Brizola, e depois hoje é o atual PTB. E veio de novo agora o terceiro mandato do Lula e todo o pessoal que já aparelharam o Estado. Então, meus amigos, a história é longa e eu não quero me alongar aqui. Então, vou deixar para vocês aqui esses, esses livros aqui. Vou deixar para vocês também um filme muito bom. Esse livro aqui, pessoal, O Homem que Inventou a Ditadura, vou deixar na descrição, que explica mais ou menos como é que foi a ditadura do Júlio de Castilho, quem era esse homem. E aqui esse outro livro, Os Crimes da Ditadura, a história contada pelo Dragão, que era os oponentes do Júlio de Castilho, as barbaridades que ocorreram no Rio Grande do Sul. É um livro que vocês encontram também, eu acho que no Google, né? É só dar um Google que vocês vão encontrar, porque são livros raros, né? E embaixo aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, o general Firmino de Paula, que era um dos braços direitos do Júlio de Castilho, e seus capangas ali, seus degoladores, né, que eles faziam acontecer no Rio Grande do Sul,
É o pessoal que, os chamados pica-paus, né? O pessoal que usava lenço branco e que combatia os federalistas ou esse pessoal que usava o lenço vermelho, né? Então, meus amigos, peço a todos que se inscrevam no canal ou curtam isso aqui, vejam o filme que eu vou deixar para vocês aqui, né? O Preço da Paz, com Lima Duarte, é um filme muito bom, que explica a Revolução Federalista de uma maneira bem clara, assim. E prestem atenção nos diálogos que tem no filme. O filme está de graça no YouTube. E vocês vão ver que a situação era complicada e nós trazemos no genes essa herança maldita que vem de lá, que é um viés autoritário de querer controlar o Estado e massacrar as pessoas, perseguir os oponentes. Um bom dia a todos, um abraço.